Olá, muito boa tarde a você que acompanha a nossa programação no ar, Unisul TV Esporte, terça-feira, 30 de junho de 2009. Não perca o Unisul TV Esporte de hoje, recheado de informações do nosso programa. Vamos lá. Etapa brasileira do WCT em Imbituba. Você acompanha detalhes da estrutura da imprensa. Agora é oficial, Nelsinho Bavier não é mais técnico da Unisul. As informações do Hercílio Luiz, que volta aos treinos se preparando para o jogo do próximo domingo. Olá, muito boa tarde a você que acompanha a nossa programação, começando o Unisul TV Esporte, trazendo as principais notícias aqui do nosso esporte e também falando sobre as notícias que movimentam o mundo aqui todo. Ao meu lado, Matheus Madeira. Boa tarde, Matheus. Destaque para essa terça-feira, início de semana, e as coisas agora começam a embalar a programação para o próximo fim de semana, inclusive o Leão do Sul. Inclusive o Leão do Sul, né? Mas a grande novidade de ontem, aí se debatido hoje, é a saída do Nelsinho Bavier aí do comando da equipe de futsal da Unisul. A reapresentação dos atletas também já havia sido adiada há um tempo atrás. A possibilidade é de que em breve, aí, talvez ainda essa semana, saia o nome do novo comandante. Lembrando, você pode participar do nosso programa, nosso endereço eletrônico unisultvesport@unisul.br, espaço sempre aberto para você participar. Estaremos em tempo real até às 12h30 aqui pela internet. Você pode enviar sugestões, enfim, pode participar com opinião. O espaço está aberto para você de casa. E a seleção brasileira chegou de viagem. Ontem a equipe veio motivada depois do título conquistado na Copa das Confederações. O Brasil que venceu uma virada incrível os Estados Unidos, 3-2, marcando os 3 gols no segundo tempo, virada já que sofria 2-0 ainda no primeiro tempo. E o pensamento agora, faltando pouco menos de um ano para a Copa do Mundo, é justamente pensar nas eliminatórias para depois em seguida arrumar a equipe para a Copa do Mundo. E os torcedores aqui da região dão a sua opinião sobre a seleção brasileira. Eu achei que o Brasil se esforçou-se bastante, ele mereceu ganhar esforçou bastante no segundo tempo, né, claro? Andou dando uma melhorada agora, né? Com o Dunga agora no comando, ela deu uma melhorada boa agora, tá? Pode ser que para a Copa ela ainda melhore mais um pouco ainda, né? 2 ou 3 partidas jogamos muito bem. E as 2 últimas partidas, por sequência de tantos trabalhos, acabou não jogando muito bem. Mas, como todo mérito, merecemos ser campeão e tá aí. De virada foi muito bem melhor. Matheus, não há dúvidas que o torcedor agora parece um pouco mais confiante na equipe antes da Copa do Mundo. Essa sequência de jogos aí, começar nas eliminatórias, Paraguai e Uruguai, e essa Copa das Confederações aí, 4 vitórias seguidas, 6... São 7 jogos com 7 vitórias, né? 7 vitórias seguidas no total. É claro que deu mais confiança e vai acabar consagrando no time aqueles caras que a gente já não aguenta mais ver, Gilberto Silva e tal, Kleber. Mas o time está ganhando, certamente não vai se mexer agora. O Kleber nem na lateral esquerda mais está jogando, agora é o André Santos, né, como opção. É a grande carência. Pela tua cara, eu já vi que não é. É outro também que não enche os olhos, assim, né, mas... O Gilberto Silva, futebol totalmente burocrático, até ultrapassado, digamos assim. O Silva já foi um grande volante, né, ajudou muito o Brasil em 2 Copas seguidas, mas acho que passou o tempo dele já. Mas agora é tarde, agora temos que... Vai ter que engolir ele até a próxima Copa, né? Vai ter que engolir. É isso aí. Ontem nós comentamos sobre a rodada da Série A do Brasileirão. Pela Série B, clássico em Florianópolis, entre Figueirense e Vasco, que até ano passado fazia o clássico pela primeira divisão. E na Série C, Criciúma e Marcílio Dias vivem o fundo do poço. Primeiro a gente fala sobre Figueirense e Vasco. O Matheus esteve lá, acompanhando o seu belo Vasco, que não vive uma grande fase já faz uns 2 anos, né? Principalmente depois da decadência do time, foi para a segunda divisão. E o time mais uma vez foi a Florianópolis e não venceu, né? Com direito a notinha na coluna e tudo. Rapaz, eu tava comentando lá com o pessoal que a gente foi lá em Florianópolis 6 vezes já, botei no papel, fiz as coisas. Pô, foram 4 empates e 2 derrotas do Vasco. O Vasco empata pra caramba lá em Florianópolis. Esse jogo foi mais um aí, saiu na frente, deixou empatar.
Mas valeu pelo pessoal vascaíno que foi lá, acompanhou, levou chuva o jogo todo. O torcedor é isso, na vitória ou na derrota, e aonde, independente da divisão. Uma grande quantidade de torcedores de Tubarão lá. A gente chega lá, encontra lá, vascaínos, né? Um ônibus daqui, bastante gente que foi de carro. Eu fui de carro também, ali com mais alguns amigos. E, enfim, a recuperação começa hoje. Hoje tem Vasco na Série B, tem jogo com o Bragantino, de repente o Vasco deslancha de novo. Tem Carlos Alberto, né? Aquele gol do Clodoaldo, hein? O Fernando Praz não esperava. Falando sobre Marcílio Dias e Criciúma, que situação que vive essas duas equipes, que situação que vive o futebol catarinense, né? A perda de representatividade do futebol catarinense está se acentuando, né? A gente já perdeu aí o Joinville, que está fora dos cenários aí de Série A, B, C e até fora da Série D, como ele está esse ano. Parece um ano de rebaixamentos eminentes, né? É o que está se desenhando, na verdade. Tem o Avaí mal na Série A, o Figueirense com a campanha mediana na Série B, e na Série C, a menos que haja uma grande virada dos dois times, tanto do Criciúma quanto do Marcílio Dias, a tendência é que caia um time de Santa Catarina, né? Abriram muito, quer dizer, tá o Marcílio Dias, o Criciúma, aliás, com 1 ponto, o Marcílio Dias com 3, e aí o terceiro colocado já está com 7 pontos, tem todo o retorno pela frente. Mas, infelizmente, tudo indica que um dos dois times catarinenses vai cair para a Série D, que é uma pena, porque daí se ninguém subir, se o Brusque não conseguisse a vaga para subir, o Brusque ou a Chapecoense, a gente passaria a ter só um time na Série A, um time na Série B, um time na Série C, isso se conseguir manter o Avaí e tal, e o próprio Figueirense com permanência da Série B. É uma perda de representatividade forte que a gente tem que fazer a gente pensar sobre o fato do futebol catarinense estar tão focado só naqueles 4 grandes, e talvez tenha falta um pouco de planos, de competições paralelas que façam as outras equipes estarem mais em atividade. Por incrível que pareça, o Criciúma está até pior que o Marcílio Dias, né, que foi rebaixado do Catarinense. Não está mal faz muito tempo, né? Isso aí só se acentuou agora para a Série D. Levou uma goleada em casa do Marcílio Dias na outra rodada, o Marcílio Dias que foi rebaixado do Catarinense, que certamente, na teoria, é o saco de pancadas da chave, mas 2 pontos à frente do Criciúma ainda no final do turno. Nada bom para o futebol de Santa Catarina, aqui para o Sul também, torcedor do Criciúma, tirava muita onda com o torcedor aqui de Tubarão, pela situação em que viviam as equipes aqui da cidade, e Criciúma está caminhando para um caminho não muito diferente do que aconteceu com as equipes aqui de Tubarão. Na categoria sub-13 do futsal catarinense, o Tubarão representado pelos meninos do Energia Pro Lincoln, voltaram à quadra no fim de semana. Foram 2 jogos com uma vitória e uma derrota, ocupando o 2º lugar do turno. Vamos aos jogos realizados pela categoria sub-13, catarinense sub-13, e a equipe de Tubarão sendo representada pelo Energia Pro Lincoln. Pedi para a produção colocar a tabela no ponto aí dos 2 jogos realizados nesse fim de semana. A equipe goleou São Ludigero na sexta-feira, 9-1, que baita goleada, hein? E no sábado a equipe foi derrotada no Salgadão para a equipe de Forquilinha, 3-1 foi o placar final, Forquilinha vencendo o Algoz da Energia Pro Lincoln. É sem pena. Se classificam 2 no grupo, dificilmente acho que deixa de participar, já que está muito à frente de São Ludigero. São Ludigero, a tendência é que consiga classificar aí sem maiores problemas. E todas as categorias, essas categorias iniciais, sub-9, sub-11, sub-13, requerem um pouco mais de cuidado porque são iniciantes, estão começando agora mais, estão indo bem, todos com boas possibilidades de classificação. Em todas as categorias de base aqui de Tubarão, tirando aí o time sub-17 que foi eliminado, que é o time da Unisul, do restante está todo mundo aí bem vivo nas competições. É isso aí, vamos ao intervalo, você confere a seguir. Etapa brasileira do WCT em Imbituba. Você acompanha detalhes da estrutura da imprensa.